Fala galera, eu sou o Vini Eu sou o Rafa. e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do Papo Cabeça. E hoje, Hoje a gente vai entrevistar as irmãs e a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito salesiano, o carisma salesiano. E para começar, a gente pede para vocês se apresentarem, fazer uma breve apresentação e depois também a irmã Laíde falar um pouquinho do porquê você está aqui com a gente. Muito bem, bom dia, sou a irmã Laíde Deretti, atualmente assumindo a inspetoria Nossa Senhora Aparecida, que compreende uma área geográfica grande, desde Campo Grande até Rio Grande do Sul. E estou agora visitando este colégio, que faz parte da minha missão, visitar todas as 24 comunidades das Irmãs Salesianas presentes em toda esta área geográfica e também todas as obras, que temos atualmente em torno de 30. Então, é uma alegria poder estar aqui e poder conversar com vocês, assim como tive a alegria de conversar com toda a meninada e os educadores que vocês estavam presentes, motivos maiores. por motivos maiores. Eu sou a irmã Ivone Marcuso, estou atualmente como diretora, coordenadora da comunidade religiosa. Eu cheguei de Campo Grande em janeiro e morava há um tempo, faz algum tempo. Estou aqui hoje para acompanhar, estou acompanhando a irmã Laíde. Ela me puxou para cá. Que é a escudeira, né, irmã? É isso aí. Irmã, só uma dúvida. Vocês têm, tipo, tempo, tipo, 2 anos para visitar as 24 casas? Não, por exemplo, a visita eu tenho que fazer anualmente. Faço As anualmente 24. as 24 e mais outras obras sociais, que ao todo dá em torno de umas 30. As 30. Porque temos escolas onde estão presentes os leigos. Uhum. Então eu visito, passo um dia também. Esse pega sempre tipo, 6 meses do ano, mais ou menos, já chega a isso? Agora, para poder, eu inicio em geral as visitas em fevereiro e termino lá pelo final de setembro, Então é praticamente Então, o nós ano somos inteiro. das praticamente um últimas. ano. E depois eu passo em algumas comunidades uma segunda vez, uma visita breve, de uns 2 dias. Como o ano passado eu vim aqui no final do ano, onde tinha todas as apresentações de encerramento com a meninada, que tinham as apresentações de canto, de música, de tudo isso. Então é uma alegria e é bom, eu preciso passar para ver como estão e justamente para animar a caminhada. E também ver a projeção de cada obra, né, como estão contentes, satisfeitos ou não o pessoal que está na obra. E tudo isso ajuda a dar o dinamismo da animação salesiana nos diversos ambientes. Legal, irmã. E assim, só para uma curiosidade que a gente, né, eu e o Rafa, a gente pensou bastante para colocar aqui. Então, para tanto pra Ivone quanto pra Leide, a gente queria saber o que é ser salesiana para vocês hoje. Porque É, a gente sabe que a gente está em tempos mais conturbados, né, mais difíceis. Então, o que seria ser salesiano para vocês hoje, então, primeiro, atualmente? ser salesiana para mim, acredito para a irmã Ivone, para todas nós, é continuar levando para frente, atualizando o carisma de Dom Bosco e de Madre Mazarela, para que a presença da filha de Maria Auxiliadora, ou salesiana de Dom Bosco, seja uma resposta também às necessidades da atualidade. São os mesmos valores do carisma vividos na realidade hoje, de acordo com as necessidades da juventude, do povo. E aí vamos dando as respostas também, abrindo novas presenças, novas projeções também. E contamos com os leigos para isso. Contamos com vocês. Continuidade, o que a irmã Laíde já disse, é ser uma presença atualizada, né, de Dom Bosco e Maria Mazarello hoje, e das crianças, jovens, educadores, com eles, animando
essa missão que deve ser levada para frente. Isso. Deve continuar, né? Não deve. Se alguns trouxeram esse carisma até agora, nós temos a responsabilidade de Continuando. continuar, de levar para Isso. frente e incentivar, motivar outros para levar. Porque também Isso. nós não somos eternos, ninguém é eterno, ninguém é. É. Daqui a pouco também nós não estamos aqui, mas outros vão levar. Vocês jovens, né? Né? E por isso também que, por exemplo, continuar como Dom Bosco e Madre Mazarello, porque desde o início eles trabalharam com os leigos e nós continuamos com os leigos. E tem escolas e realidades nossas, onde na realidade quem leva para frente são os leigos. Um complementa o É. outro, né? É um Completa o complementa o É. outro, isso. Isso é muito bom. E, sobretudo, ser salesiano nesse tempo é viver com alegria a própria vocação. Porque ninguém está carregando um peso, está vivendo um projeto de vida. Mas e se vocês pudessem destacar alguns valores que marcam a identidade salesiana, quais vocês destacariam? Assim, então, muitos são os valores. Mas um é da alegria, né? O outro é também de um ambiente, porque Dom Bosco queria que fosse um ambiente de família, onde quem entrasse se sentisse bem, conhecido por seu nome, aos poucos conhecendo também a história, a realidade, né, da pessoa, da família, do contexto de onde vem. E, sobretudo, também um ambiente onde vai criando amizade, onde vai criando também o sentido de poder estar. E nós, realmente, um dos valores é a presença salesiana. Uma presença que faz a diferença, que está ali, não somente por estar, e nem como vigia, e nem como soldado, mas está uma presença que olha, que se aproxima, que escuta, que valoriza também quem está ali. E, sobretudo, e tudo isso faz parte da filosofia de educação e de presença, que é o sistema preventivo de Dom Bosco, onde destacam-se três colunas, que é a razão, que é o diálogo, que é a conversa, que dar razão porque faz isso ou não faz aquilo, que é a religião, que é viver uma experiência profunda de se sentir profundamente amado pelo Senhor. E, sobretudo, da amabilidade. Isso é aquele clima onde vai fortalecer os laços de família, de amizade, de se sentir em casa. Porque Dom Bosco queria que os nossos colégios não tivessem tanto nome de colégio, mas de casa. Uma casa onde educa e prepara para a vida. Eu ia até fazer uma pergunta sobre isso, e eu vou aproveitar que você já respondeu até, né? Que a gente. Um diferencial que a gente já destacou em alguns podcasts aqui também é que a gente tem muito a educação baseada em valores, espiritualidade, e principalmente nos valores que você citou agora. Hum, Então é muito legal esse diferencial nosso e entender que Dom Bosco queria que fosse assim, é massa de ver que deu certo, né? Porque, igual você falou agora, a gente prepara para muito mais do que é, só um vestibular ou uma prova, entendeu? prepara para a vida, Com né? certeza. Porque realmente, o que Dom Bosco queria era a formação integral. Formar bons cristãos Bons E cristãos honestos. e e honestos honestos cidadãos. cidadãos. É a formação integral. Porque senão formaremos monstros. Uhum. Não é só desenvolver a cabeça, é o coração também. Né? E é a vida. É a vida. Isso é é fundamental. Porque serão aqueles profissionais com valores na sociedade. Né? Que é o que leva a sociedade, né? A gente É, consegue chegar. Eu gostaria de destacar aquilo que a Malaide já falou, a escuta, né? a es- E aqui na escola existe a sala da escuta. Então já é assim de propósito, né? A caridade do bom pastor, tudo passa pelo coração. Isso marca o nosso sistema preventivo, nosso sistema salesiano, nosso carisma. E também, justamente, a sala da escuta é um dos temas que eu fui colocando desde quando comecei, porque temos como também linha da nossa missão como filhos de Maria Auxiliadora
ser presença da auxiliadora, presença que realmente escuta, presença que está ali para poder captar a necessidade que o outro tem e poder dar uma orientação que ajude a procurar caminhos que salva a vida, que prepara para a vida, mas que protege a vida. Por isso, uma presença que escuta, uma presença que acolhe, uma presença que protege e favorece o crescimento da vida. Mas uma dúvida também, vocês estão há quantos anos na comunidade das irmãs da Fiança? Quantos Ah, anos? tô já 30. Ah, Mais de sim. Já 30. até as contas. Eu Perdi as eu contas já. já, porque eu entrei muito nova. E eu completei já os 50 anos de vida religiosa. É, É, eu já de 44. é, Verdade. isso. E durante toda essa caminhada de 50 anos, Aham. se vocês pudessem destacar o que mais marcou vocês nessa caminhada, dizendo o que seria? Diga tu agora primeiro, depois eu. É o que mais marca a gente, né? É a nossa caminhada com a comunidade, a vivência de comunidade e a missão, a presença no meio das crianças, dos leigos, a missão mesmo dentro da comunidade educativa. Então, as duas coisas, né? Comunidade religiosa, os valores que a gente procura viver também na comunidade, que é a nossa vida é essencialmente comunitária, e depois a presença na missão. Através da comunidade, nós somos enviadas à missão. Eu tive muitas oportunidades. E uma delas foi de participar por quase 20 anos do Conselho Geral. E ali eu fui encarregada da animação missionária do Instituto. E tive a oportunidade de poder visitar muitas realidades do mundo. E o que me marcou entre a vivência na vida comunitária, que é algo que eu gosto muito, a vida comunitária, mas também e constatar nas diversas culturas do nosso mundo que o carisma salesiano é aplicado em todas as realidades. E quando eu chegava nos diversos contextos muito diferentes do nosso, na Ásia, na África, né, em todos os lugares, sempre se sente o clima que é o clima salesiano. É que já se distingue pelo modo de viver, de acolher, de estar, pela alegria do ambiente. Então, isso me marcou, me marca profundamente. E agradeço a Deus pelo dom do carisma salesiano, que é uma resposta à juventude e a qualquer contexto onde nós estamos. E tem algum momento, assim, uma, como eu posso dizer, uma vivência mesmo, assim, uma história que você pode contar pra gente que você passou e que te marcou até hoje? Você Assim, comentou da Ásia, da África, então deve ter Tem vivido bastante. um monte de história legal. Pouca história não tem. Aham. é, então eu vou dizer, tem muitas, né? Teria muitas para contar, mas sobretudo quando eu fui na África, em uma das comunidades que eu fui, me encantou de ver a juventude quando Dom Bosco passou. Então, eu estava numa obra, numa casa, numa comunidade que era um pouco retirada e tinha um bairro bem grande e construímos uma escola nesse bairro. Aí, no momento que chegou a urna de Dom Bosco, lembrem aquele ano, em 2015, que passou a urna de Dom Bosco em todas as nossas realidades, e na parte do norte de Moçambique não existiam os salesianos, mas o inspetor quis que Dom Bosco fosse onde estavam as irmãs salesianas. E ali, nesse contexto, estavam também trabalhando em nossa escola também professores muçulmanos.
E naquele bairro de periferia, a escola grande, tinham terminado de construir um pátio para poder colocar a urna de Dom Bosco. Quando a urna de Dom Bosco chegou, surgiam pessoas de todas as partes e de todas as religiões. E quem animava essa presença, esse momento de Dom Bosco ali, era justamente um educador muçulmano. Aí eu perguntei para o inspetor: você sabe quem está animando? Ele disse: não. Eu falei: é um educador muçulmano. E eles amam a presença do carisma salesiano. E ele me disse também em Pemba, que é um lugar mais retirado, ali também os jovens passaram a vigília a noite inteira, louvando, agradecendo a Deus pela presença de Dom Bosco ali. E, e uma mãe muçulmana levou o seu neném e colocou em cima da urna de Dom Bosco e ficou rezando ali. Então, realmente, são presenças tão bonitas, porque o carisma salesiano dialoga com todas as religiões, com todas as culturas, em todos os ambientes. Essa, para mim, é uma das. Tenho Uhum. muitas, mas essa me marcou muito. Ah, muito bonita também a história, né? Isso. Nossa, Aham. que legal, até arrepiei aqui, É, falar a Aham. verdade. A Manaí tem bastante vivência, né? Viajou o Assim, mundo inteiro. porque eu É. estive 13 anos no âmbito das missões. Uhum. Então, isso eu tive que viajar, né, para conhecer a realidade. Sim. Porque não dá de animar dentro de um escritório. Preciso conhecer os contextos para poder dizer também, primeiro para animar quem está ali, e depois também para poder ver o que podemos fazer para ajudá-los a avançar também. Estar inserido, né, irmã? Estar Não inserido. adianta a gente É, estar, quem você falou, no exato. escritório. Na Isso, teoria tudo é É. bonito, mas às vezes a gente vê na prática totalmente diferente, né? isso. E você falou dos países, tá? Você conheceu praticamente o mundo inteiro. Me faltou alguns na época da pandemia. Não É, pude ir na China, não pude visitar algumas das realidades da Índia, mas eu já tinha ido na eu Índia. ia perguntar se tem algum país. Então a China você não foi. Na China não fui porque eu ia, mas não me deu tempo por causa da Da pandemia. pandemia. Você É, foi na Rússia. na Rússia Foi fui na Rússia. umas 2 vezes. Depois Sri Lanka, que é uma presença nova que nós fui umas 2 vezes. E Mongólia também é uma presença nova. Legal. Fui umas 2 vezes. Depois, realmente, do Japão, Coreia, Filipinas, Camboja, Mianmar, onde tem guerra agora, a Rússia, a Ucrânia, que nós tínhamos presença ali. Uhum. Fiquei realmente muito triste de ver tudo que está sendo destruído, porque era uma realidade que não havia muito tempo, que tinha conseguido a independência, e tínhamos 3 comunidades ali. E abriu-se a quarta, e realmente uma presença bonita, tinha tudo para dar certo. Assim como o Sudão do Sul, que também, Tá. depois da independência em 2009, tinha tudo para dar certo, aí as guerras internas atrapalham a vida, né? Ali também eu fui em Khartoum, que é justamente o Sudão do Norte, e ali também é perto do Rio Nilo. Então, os que eram do sul, o governo mandava retornar ao sul. E aí tinha justamente, tem diversos que estavam nas periferias embaixo de tendas. E aí também foi uma experiência muito bonita, porque existiam ali dentro, foram construindo galpõezinhos cobertos com lona para poder dar aula para as crianças. Aí eram outros professores que se dispunham para dar aula ali. E nós tínhamos uma casa onde eu cheguei surpresa, pensei que não tivessem crianças. Estavam desde os pequenininhos até mais ou menos o 5º ano. Os professores eram pagos pelas irmãs que recebiam
uma doação da Europa para poder pagar os professores, para não deixar as crianças sem aula. É, era realmente tão bonito, mas também tiveram que sair pelas guerras internas. Então vai abandonando o povo, né, por causa disso. Então são realidades sofridas, muitas realidades no mundo, que teria tudo para ir bem. Mas dependendo de como é a gestão política, econômica, muitos acabam perdendo a vida. E, nossa, irmã, Forte, né? são experiências que eu coloco assim como extraordinário. Não sei se o Rafa pensa assim Ah, com também, mas, certeza. pô, você falou de Rússia, pra gente é tão longe, né? É, É isso. legal ver uma pessoa que tem essa vivência de outras realidades, não só Brasil, por exemplo. E acho que é legal pro. Desculpa, mas só pra. Eu acho que é legal pro pessoal que tá vendo, que estuda aqui no INSA, entender qual que é a dimensão de onde a gente chega, né? Porque o inteiro, né, meu? Você É, acabou de falar. quando eu falo que nós estamos nos 5 continentes, são Uhum. mesmo. Também quando eu fui na Oceânia, também tem em Port Moresby, que é a capital, né, e ali também temos a presença das irmãs, tem também a Faculdade de Tecnologia dos Salesianos, estamos perto, acolhemos também jovens estudantes que estudam aí na faculdade e que podem fazer muito bem a essa meninada toda para que depois possam sair e também fazer muitas coisas boas para os próprios jovens dos lugares de onde vêm. Então, são realidades bonitas, fortes, com muitos desafios, porque ali indo na realidade, vendo o que as irmãs, né, passam, as dificuldades que encontram, os desafios que encontram, precisa passar para poder animar. Animar e dizer, nós estamos com vocês. Irmã, diante de tanta experiência, né, de tanta realidade que você viveu, você poderia deixar uma mensagem, um conselho para os nossos alunos, para as famílias, para os educadores daqui? Então, uma das coisas que eu diria primeiro, de ter os olhos do horizonte abertos para o mundo, porque é preciso pensar que toda a realidade da minha vida, toda a realidade de, de Cambé não é a realidade do mundo, é uma realidade. E é preciso ler, escutar, estar por dentro de todas as notícias e também saber filtrar as notícias. Mas ler muito, conhecer a diversidade cultural que existe. Também por quê? Porque estão surgindo muitas migrações e imigrações. E são pessoas que vêm de contextos diferentes. Então, o que eu digo é justamente isto, de abrir-nos para poder acolher a diversidade cultural, a diversidade religiosa, ter a própria identidade muito clara, muito firme, para poder dialogar com a diversidade. Porque o diferente não é problema e não é perigo. É diferente e podemos nos enriquecer com as diferenças. E depois também eu realmente digo, né, a toda a comunidade educativa que possa continuar assim aprofundando a identidade do carisma salesiano para poder ser um contributo à própria sociedade, preparando bem as pessoas que venham a esta escola, que possam preparar-se a fim de serem pessoas comprometidas com a sociedade e colaborar para a transformação. Como vocês dois, que são frutos de terem estudado aqui, Ex-alunos. são ex-alunos, e agora eu fiquei sabendo também do trabalho bonito que o Rafa fez, Com né, certeza. reunindo os ex-alunos jovens, né, e envolvendo também ex-alunos mais antigos, porque é preciso criar essa comunhão, essa unidade, a fim de poder continuar fazendo bem, sabendo que somos muitos no mundo e esses muitos podem dar
um contributo de modificar, humanizando o mundo através de seres humanos e humanizadores. Eu desejo que continue realmente como comunidade educativa aqui do INSA, com entusiasmo, com projeção, com inovação e, sobretudo, com capacidade de estreitar laços de família, de fraternidade e de relações humanas e humanizadoras. É isso aí, muito bem. Irmã, tem algum recado também pro É, pessoal? a gente quer agradecer a irmã Laíde por essa visita. A visita teve um tema, né? Reavivar o fogo. E ela Isso. trouxe de formas diferentes o fogo para cada grupo. Para nós, irmãs, né, da comunidade, para os educadores, para os alunos, né? Então, realmente, ela reavivou, né, a nossa presença, que deve ser fogo, né? Passar É. pelo fogo nessa escola, aqui de Cambé, o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. A gente agradece. Muito bem. Muito obrigada. Reavivar o fogo é reavivar a motivação para viver com entusiasmo em cada momento. E a gente agradece também, irmã, o sim de vocês de estarem aqui com a gente no podcast. Espero que tenham gostado. Sim, É. muito. Muito legal a nossa conversa. Uhum. É um formato diferente, né? Que a gente Uhum. realmente conversa. É muito gostoso entender das histórias que você contou pra gente. Espero que o pessoal também tenha curtido as histórias. E aí a gente vai encerrando por aqui, né? Sim, muito obrigada. Eu fico feliz de ter esses dois jovens ex-alunos e colaboradores aqui agora comprometidos com a educação e que vocês possam crescer e serem os futuros também que trabalham com uma direção talvez aqui mais Continuadores adiante. aqui. Que Deus Quem os sabe? abençoe. Quem Sim, sabe? Isso, que Deus abençoe e confiem sempre que para Deus nada é impossível. Certo? Amém. Tudo se pode. E é com essa mensagem que a gente finaliza.